Então, hoje a gente vai falar sobre os dois lados do perfeccionismo. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que o perfeccionismo, o perfeccionista, na verdade, né? Ele é um traço aqui da nossa personalidade. Estava até conversando com o Fábio hoje de manhã. Tem uma amiguinha da Duda, que ela estuda na mesma escola e tal, e que você já percebe que a menina tem esse traço, né? Então, assim, ela é mais perfeccionista, ela gosta ali, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e ela só tem 10 anos. Então, assim, óbvio que a gente tem ali uma ligação com a nossa criação, né? Então, assim, depende da forma como a gente foi criado, vou falar sobre isso. Porém, a gente tem isso como um traço de personalidade. Então, tem gente que é mais bagunçado, tem gente que é mais perfeccionista. Isso é um traço aí da nossa personalidade. Antes de a gente começar a falar sobre o perfeccionismo, eu quero trazer um dos sabotadores que traz esse traço do perfeccionista muito forte, que é o sabotador insistente. Então, quando a gente fala dos sabotadores, e eu falei sobre isso a semana passada na nossa aula, que foi estudo de caso, e que está disponível lá na comunidade Milímetro na Prática, eu falei sobre os sabotadores, eu fiz um ciclo de sabotadores com vocês, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse sabotador, que é o sabotador insistente, que é o sabotador que traz muito esse traço do perfeccionismo. Primeira coisa que a gente precisa entender, de novo, é o que é o sabotador? O sabotador é aquela voz interna que fica ali falando com a gente, é como se fosse o diabinho, né? Fica ali falando com a gente o tempo inteiro na nossa cabeça, tal, zuzuzuzuzu, que às vezes leva a gente para um caminho que não é muito o caminho que a gente quer ir. Só que esse sabotador, muitas vezes, ele nasce como uma proteção, né? Ele nasce como uma base de proteção para muitas necessidades que são básicas. Então, antes da gente falar do perfeccionista em si, eu quero trazer para vocês um conceito para que vocês possam entender qual que é a motivação de ação desse perfeccionista. Né? A gente vai falar sobre o lado bom e o lado ruim, por isso as duas faces do perfeccionismo, mas qual que é a motivação desse perfeccionista? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a motivação para esse perfeccionista aparecer, né, é para suprir uma necessidade de sobrevivência emocional. E a gente tem aí, quando a gente fala dos sabotadores, a gente tem três necessidades básicas de motivação. Motivação aqui entre aspas, tá? Então, a primeira é independência, depois aceitação e depois segurança. Então, quando a gente fala da independência, a gente está falando um pouco desse sabotador insistente que tem o perfeccionista. Por quê? Porque o perfeccionista, ele tem ali uma motivação quando ele fala assim, ó, eu vou fazer isso aqui, eu não sei se vocês se identificam, então quem for perfeccionista já coloca isso e se identifica, mas sabe o perfeccionista quando ele diz assim, deixa eu fazer isso aqui, porque se outra pessoa fizer, não vai ficar tão bem feito. Não vai ficar perfeito. Não vai ficar como eu faria, né? Então, assim, como eu faço. Quem é o perfeccionista é aquela pessoa que, além de querer fazer muito perfeito dele, se mistura ali com o controlador, é uma bomba, né? Porque ele olha para o que o outro faz, ele critica aquilo que o outro faz e ele diz assim: com certeza eu faço melhor que isso, então deixa eu abraçar isso aqui para mim. Então, essa motivação que surge, né, em relação ao sabotador insistente, em relação ao perfeccionista, é essa necessidade de limite em relação ao outro e de manter a independência dele. Então, deixa eu manter a independência de você. Olha, é o seguinte, você trabalha para mim, mas eu sei fazer o seu trabalho. E eu sei fazer muito melhor que você. Porque se você sair daqui, eu não vou ficar na mão. Isso é a cara do perfeccionista. Né? Então, assim, ele querer fazer absolutamente tudo porque ele acha que se alguém deixar ele na mão, ele sabe fazer aquilo ali. Não, o outro fazia em uma semana, mas eu faço em 2 horas. Então, para mim é muito fácil fazer isso aqui. E eis aí uma grande causa da procrastinação. Uma grande causa. Por quê? Eu me motivo por essa independência. Então, eu quero manter essa independência das outras pessoas. Eu sei que eu posso fazer muito bem. Então, essa é a motivação para aparecer. Só que à medida que eu faço isso, o que eu vou fazendo? Eu vou abraçando, eu vou abraçando, eu vou abraçando, eu vou abraçando, eu vou abraçando mil coisas que muitas vezes eu poderia delegar, mas que eu insisto fazer. Eu insisto fazer. Então, se você se identifica, coloca para mim aí nos comentários que eu quero saber. Tudo bem? E aí, a gente tem um outro viés, né, quando a gente fala do sabotador, que é uma manifestação de um estilo. Então, qual é o estilo desse sabotador insistente? Como é que ele se manifesta?
né? Por que que ele se manifesta? Ele satisfaz, quando a gente fala desse estilo, o estilo é para satisfazer ou a necessidade de independência, ou a de aceitação, ou a de segurança. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante e talvez traga alguns insights para vocês, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre os tipos de perfeccionistas, sobre como eles impactam a sua percepção de felicidade e bem-estar, e principalmente as 8 formas de lidar melhor com ele, eu recomendo fortemente que você clique no link que está aqui embaixo desse vídeo. Essa aula está disponível na íntegra para os meus alunos da comunidade 1mm na Prática. É um espaço de desenvolvimento pessoal em que você tem acesso a todas as lives já realizadas aqui no YouTube com os PDFs, aulas comigo e os meus convidados no Zoom todas as quartas-feiras, além dos workshops realizados ao longo do ano. A comunidade, eu te digo que é a oportunidade para que você possa ousar ser você através do autoconhecimento. Clica aqui no link embaixo e eu estou te esperando.